Pessoal, continuando o vídeo anterior, eu falava sobre ordem dos depoimentos. Então vamos lá. A ideia é que sejam ouvidas vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, se houver peritos assistentes técnicos e, por fim, o réu via interrogatório. Por que essa ordem existe? Porque você precisa saber qual é a pergunta para respondê-la. E no processo penal você precisa saber qual é a acusação para poder responder a acusação. Se você não souber quais as circunstâncias e os detalhes da acusação, você não tem condição de responder à altura e o juiz não vai ter condição de julgar devidamente o processo. Imagina a seguinte situação. As testemunhas de defesa são ouvidas e aí vem uma testemunha de acusação nova e dá um detalhe novo. Aí novas testemunhas de acusação são ouvidas, aí vem uma testemunha nova de acusação e dá outro detalhe. Isso acaba virando uma chicana processual. E não é isso que o código idealiza. Muito embora seja uma coisa não comum na prática, é importante que se tenha em mente a ordem justamente para que se evite que essa situação aconteça. Porque o processo passa a ser, na verdade, uma coisa que ele não é. Pelo menos em teoria. Que é um instrumento que busca a vitória e a derrota e não o fazimento de justiça. Sobre isso, aliás, o livro do professor Alexandre de Moraes da Rosa, que eu já mencionei em outros livros, que é o Guia do Processo Penal da Teoria dos Jogos, ou Conforme a Teoria dos Jogos, é um livro essencial porque mostra o processo como ele é. Né? E então é importante que vocês conheçam. De todo modo, a ideia da articulação de uma ordem de testemunhas é justamente essa. Primeiro a acusação se revela, para depois a defesa se manifestar e o juiz possa devidamente julgar. Dentro disso, eu comentei no vídeo passado que o delator deveria sofrer uma modificação no polo em que ele se encontra e deveria ser ouvido com testemunho de acusação. Tem uma questão interessante que vai chegar à jurisprudência e vai chegar à doutrina, se já não chegou, que é o do acordo de não persecução penal do artigo 28. Nesse acordo, o Ministério Público, não sendo o caso de arquivamento de denúncia, resolve fazer um acordo em alguns tipos de delitos, né, que a pena mínima inferior a 4 anos, para que não persiga criminalmente, não processe, para além do que já foi processado, aquele acusado. E esse acordo demanda uma confissão formal. E muito embora eu repute isso como inconstitucional, porque se o acordo for desfeito, o Ministério Público pode denunciar alguém com o seu termo de confissão, me parece um pouco estranho, essa confissão ela pode vir numa distorção do dispositivo a eventualmente abarcar outras pessoas, transformando a audiência de não persecução penal numa audiência de instrução e julgamento antecipada, em que o contraditório é bastante restrito e superficial, ou seja, transforma o processo penal, na verdade, num factoide. Então, nesse caso, se porventura houver a distorção do artigo e essa confissão formal do agente que fará ou que celebra o acordo de não persecução penal for feita, esse sujeito também deve passar a ser ouvido como testemunho de acusação para que os outros possam se defender devidamente. Senão o contraditório ele fica absolutamente rasurado, né? O processo passa a ser uma brincadeira. Mas falando sobre a ordem de testemunhas ainda, é possível que essa ordem seja rompida quando for carta precatória ou carta rogatória. Não acho ideal, mas é uma possibilidade que a legislação garante e a jurisprudência também reafirma. Qual é a grande preocupação aqui? Se, enquanto uma carta precatória, uma carta rogatória, estiver sendo emitida e cumprida, sobrevier depoimentos de testemunhas de defesa, essa carta precatória ou rogatória vai voltar aos autos depois. Se for uma testemunha de acusação, vai acontecer justamente a situação que eu descrevi agora há pouco. As testemunhas de defesa são ouvidas e depois vem alguém que testemunha em favor da acusação e dá um detalhe novo que não foi respondido. E essa situação, então, parece de absoluto e completo prejuízo, identificável de forma bastante fácil e clara para a parte que se defende. Então há que se ter uma certa reserva em relação a isso, especialmente porque há uma divergência se a presença do acusado e até do seu advogado na carta precatória é indispensável ou não. Há uma linha de entendimento de que é dispensável a presença do acusado na audiência de carta precatória ou carta rogatória. Carta rogatória é muito mais difícil o comparecimento, claro, que vai para o estrangeiro. Mas vejam, como eu disse anteriormente, o direito de presença é um direito que depende do próprio acusado. Então, a ele cabe exercê-lo ou não. O problema é que, muitas vezes, a audiência de instrução designada numa carta precatória,
ela não é alvo de intimação, isso depende de alguns sistemas. A expedição, sim, mas não a designação de audiência, o que pode gerar um prejuízo se a parte não estiver antenada. Então, veja, essa ideia de que a parte é dispensável, a parte que se defende dispensável de participar da audiência de instrução, porque é uma audiência de produção probatória, colhida em carta precatória, me parece pouco razoável, não me parece em conformidade com as ideias do processo penal. Mas nós temos esses dois problemas sobre carta precatória. E dá uma outra questão interessante aqui, que é a seguinte: independentemente de quem está sendo perguntado, de qual ordem, quem pode perguntar? Pessoal, nós temos um sistema chamado de sistema de exame cruzado, ou cross-examination. Então, todos perguntam a todos, com aquela ressalva que eu mencionei anteriormente do magistrado. O que significa que vai o Ministério Público e também a defesa perguntar à vítima, o Ministério Público iniciando e depois a defesa perguntar ao sistema de acusação, ou juiz a título complementar, ou a defesa e depois o Ministério Público com o juiz complementando as perguntas e sistemas de acusação. Então vejam que todos perguntam a todos, e no final o interrogatório, que se inicia pelo juiz, passando ao Ministério Público e depois passando à defesa. É possível, inclusive, que no interrogatório o réu responda perguntas somente do advogado e se negue a responder algumas perguntas de outras pessoas. Já presenciei uma situação em que o réu se negou a responder perguntas do advogado, né? Que é uma situação bastante atípica. Então, tenha uma certa cautela com relação a isso. Agora vejam, todos perguntam para todos? Sim. Isso não quer dizer que você pode ser grosso, xingar, ofender, humilhar ninguém. Então você deve perguntar. Até porque, mesmo o réu, e fundamentalmente ao réu, cabe a ideia de um dever de inocência, como regra de tratamento também. Então todos devem respeitá-lo de forma bastante clara. Tá bom? Indiretas, brincadeiras, suposições não são bem vistas em audiência e não devem ser feitas. Perfeito? Como acontece se a testemunha for menor? Se a testemunha for menor, ela será acompanhada de um familiar e, a depender da situação e depender da vara da estrutura que existe, esse menor pode ser ouvido através do depoimento chamado de depoimento protegido, depoimento sem dano, existindo outras variações conceituais, mas é um depoimento em que o menor fica numa sala separada dos demais e, especialmente se for vítima de um crime como crime sexual ou crime de violência, as perguntas são filtradas por um profissional da área da psicologia e da ciência social. Então, eu, como advogado, faço perguntas, a pessoa responsável por perguntar filtra essas perguntas e faz de forma que essa pessoa entenda que não a ofenda. Perfeito? E então, vamos lá. Dito isso, tem algumas ressalvas com relação a esse depoimento, porque parte da premissa de que aquela pessoa ouvida pelo depoimento sem dano é vítima. Ela é vítima em potencial, certo? Nós não podemos confundir uma coisa com outra. Ela é uma vítima em potencial efetivamente. Não é vítima de fato até que o juiz decida que transite em julgado. Então essa questão de ontologia processual é importante. Mas essa pessoa merece um tratamento digno e respeitoso, porque pode ser que exista uma situação realmente de crime. Então há que se ter um imenso cuidado. Não acho respeitoso, não acho útil, não acho urbano que façam perguntas a essas pessoas ou qualquer outras de forma violenta ou de forma humilhante e degradante. O juiz pode fazer interferência sobre isso, o Ministério Público também, inclusive os outros advogados que estejam presentes eventualmente. Pessoal, há uma diferença entre testemunha e informante. Ambas podem ser ouvidas em audiência. Testemunha é aquela que presta juramento, o juramento de dizer a verdade. Informante é aquela que não presta porque ela tem um vínculo forte e intenso com o réu em regra. Há pessoas que são dispensadas de serem ouvidas, como os familiares do acusado, como o filho, por exemplo. E aqui uma questão interessante, vejam só. Quais são as perguntas que podem ser feitas em audiência? O que vocês acham aí? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, estou só procurando. Achei outro detalhe aqui para já falar sobre isso. Eu posso fazer perguntas que podem ser respondidas através dos sentidos. O que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, né, fisicamente, não emocionalmente naquele momento. Isso eu posso perguntar, não posso perguntar o que você acha, o que teria acontecido se tivesse acontecido de outro jeito essa situação, porque são perguntas que dependem da visão subjetiva do agente. E isso não interessa ao processo, o processo é objetivo. Também não podem ser feitas perguntas cuja resposta está já introduzida na própria pergunta. Tem um exemplo interessante, qual a cor do cavalo branco de Napoleão, o professor Alexandre de Moraes da Rosa menciona. E não podem ser feitas perguntas impertinentes ou protelatórias.
Vejam só, isso é uma coisa que depende do caso concreto. Já comentei, acho que em outro vídeo sobre audiência, que em um caso determinado eu fiquei mais de 1 hora fazendo perguntas, sofri algumas vezes interpelação do Ministério Público até que se compreendeu qual foi a minha tese. No final as perguntas mostraram-se relevantes, mas eu confesso que, prima facie, sem compreensão integral da tese, elas poderiam soar um pouco estranhas. Então há que ter uma certa cautela com relação a isso. Certo? Deixa eu ver uma outra questão aqui. Me perguntaram o seguinte: professor, é possível levar o depoimento por escrito? Não, não é possível. Muito embora vocês devem estar vendo essas situações na televisão recentemente, mas não é interessante do ponto de vista probatório e não é permitido por lei que se leve o depoimento por escrito. Por que você não deve levar o depoimento por escrito? Porque isso impede o exercício de contraditório necessário, que são as indagações e perguntas feitas pelas partes para que aquele elemento indiciário ou aquele elemento informativo lá atrás ele seja submetido ao contraditório através de perguntas. Olha só, artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. Tá bom? Então, muito cuidado com essa questão aí. Beleza? Aqui um detalhe. Me mandaram a seguinte pergunta: é possível que em certas ações penais alguém agende o horário do depoimento? É possível, artigo 221. O presidente, o vice, senadores, deputados federais, ministros de Estado, governadores, secretários de Estado, prefeitos, deputados estaduais, ministros, juízes, entre outros agentes, eles serão ouvidos e inquiridos em dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. No entanto, pessoal, o Supremo Tribunal Federal já definiu que, passados mais de 30 dias sem que a autoridade responda à interpelação sobre o horário, passa a ser perdida essa prerrogativa e passa a ser do órgão jurisdicional a determinação de marcar o horário para a oitiva. Tá bom? E, novamente, outra pergunta: é possível que se leve por escrito? Em relação a essas autoridades, há uma discussão um pouco maior, mas claramente não é recomendável porque não sujeita o depoimento ao contraditório. Vai exigir, inclusive, a possibilidade de que essa pessoa seja ouvida novamente para que ela possa ser perguntada devidamente. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguma questão que eu anotei aqui. O interrogatório de quem eventualmente é estrangeiro, não fala nossa língua, deve ser traduzido. O interrogatório de surdo-mudo deve ter tradução também. Vamos lá. Acho que são esses os elementos iniciais. Uma questão importante é que o advogado deve chegar antes da audiência. As testemunhas também geralmente chegam antes. Eu lembro que essa pergunta foi feita para mim ontem. Qual que é o procedimento prático, então? Você sabe que você tem uma audiência, você será intimado, tá bom? A não ser que seja precatório, e aí você tem que acompanhar a precatória via Projúdio ou outro sistema que você use para saber a data. Vá para o foro, perfeito? É recomendável que o acusado também compareça. Depois disso, você chegando lá, você vai ver que um funcionário da justiça vai fazer o que a gente chama de pregão, que é verificar quais são os réus que estão presentes, os advogados que estão presentes, as testemunhas que estão presentes. Ele vai colher, então, essa pessoa vai colher as informações das pessoas e fazer um checklist e verificar se a audiência pode começar ou não. Perfeito? É isso. Na audiência pode acontecer a cariação, pode acontecer conhecimento, mas eu falo isso no próximo vídeo.